da República, Flávio Bolsonaro, atribuiu a decisão do veto às carnes brasileiras ao governo Lula e afirmou que o setor agropecuário brasileiro voltará a ser respeitado caso a direita retorne ao Palácio do Planalto. Declaração que acontece em um momento preocupante do agronegócio, com as possíveis perdas bilionárias nas exportações para o mercado europeu. A matéria está aí na tela para vocês, com a repercussão do Flávio Bolsonaro, que nesse momento é pessoa importante por ser o pré-candidato que está em segundo lugar, pré-candidato à presidência da República, que está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, muito próximo ali do presidente Lula. O Flávio Bolsonaro reagiu no domingo, falando sobre esse assunto, no X, em publicação do X. Ele disse que é mais um problema do Lula e disse que pretende reverter o cenário caso a direita volte ao comando do país. Disse o seguinte: pelo visto, mais um problema do Lula que vou ter que resolver ano que vem. O Brasil e o agro voltarão a ser respeitados. A decisão da Comissão Europeia foi oficializada na última sexta, como a gente disse aqui para vocês, agora na última matéria. Segundo o documento europeu, o governo brasileiro não apresentou as informações necessárias para comprovar que o sistema produtivo europeu está apto e atende às regras adotadas pela União Europeia para o controle e uso desses antimicrobianos, antibióticos, enfim, esses medicamentos que são injetados nos animais. Falando em números, falando aqui no risco de perdas do agronegócio brasileiro, os dados da agricultura e pecuária indicam que o mercado europeu importou, em 2025, cerca de 368 mil toneladas de produtos brasileiros do segmento, movimentando 1 bilhão e 800 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 9 bilhões e 300 milhões de reais. A avaliação do setor é de que as perdas podem alcançar esse patamar anual, caso o veto seja mantido, podendo colocar em risco quase 2 bilhões em vendas anuais do agronegócio brasileiro. O agronegócio que não está numa fase das melhores, viu, Felipe? De fato, o governo Lula não vem ajudando o agronegócio nos últimos 4 anos. Não vem sendo bom governo para o agronegócio. E não é porque o Flávio Bolsonaro está falando isso, não. Realmente, para o agronegócio não tem sido bons anos, né? O governo Lula não tem um bom approach, uma conversa interessante com o agronegócio. Não estou dizendo também que o Flávio Bolsonaro vai resolver este problema, mas as perdas, por exemplo, do agronegócio no ramo de soja, de colheita de soja ou de café, foram as maiores entre muitos anos, nos últimos 4 anos, mesmo em momentos de grande colheita, de excesso de colheita, excesso de chuva, e não foram bons anos de representatividade de governo. Aí eu falo mais de negociação e de venda. A questão da sobretaxa dos Estados Unidos também acabou prejudicando muito, e aí a gente até pode atribuir o problema a Flávio Bolsonaro, mas foi no governo do presidente Lula, né? A gente pode atribuir o problema da sobretaxa e a dificuldade de negociação agora de vendas do agronegócio para os Estados Unidos, para a família Bolsonaro, mas acabou sendo durante o governo do presidente Lula. Então, muito complicada a vida do agronegócio brasileiro aí nos últimos 4 anos, agora com esse problema da carne também. Agora, Felipe, não é a primeira vez que o Brasil tem problemas com exportação de carne, né? A gente escuta isso, não é, aliás, do ano passado para cá, acho que é a segunda vez que a gente escuta isso. Para a China houve um problema com as aves, com os frangos, isso foi solucionado. O presidente Lula, inclusive, falou sobre isso na semana passada. E agora a gente está tendo esse problema com antimicrobianos, com antibióticos para a União Europeia. Talvez, no caso da União Europeia, seja mesmo o protecionismo. Talvez nem seja mesmo a questão do antimicrobiano, seja a questão do protecionismo batendo ali na porta do agricultor europeu, que está muito preocupado com o acordo que foi assinado do Mercosul com a União Europeia. Tem isso também. Não, certamente, né? Certamente a União Europeia está preocupadíssima com o Brasil e com o agronegócio brasileiro, né? Incluindo a carnes em geral, né? E aí tem um ponto que eu acho interessante. Você vê, por exemplo, que o Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro, veio com aquela narrativa de que a culpa seria do governo, né? Eu não sei se a culpa seria do governo tanto assim, não, Neila. Quando você pega, por exemplo, o agronegócio, né, é um setor
que depende muito pouco, né, do governo, né? Você vê, por exemplo, que uma das narrativas que se fala em relação ao agronegócio é que consegue desenvolver à margem do governo. Tudo bem que quando você pega o Plano Safra, né, o recorde de investimento do Plano Safra foi esse ano. Né? Ano passado foi o segundo recorde, né, de investimento do Plano Safra, mostrando claramente que o governo, de certa forma, tem agido naquilo que ele deve ajudar o agronegócio a crescer. Né? O Embrapa, por exemplo, que é um órgão, né, de estatal, ajuda em muito, né, o agronegócio brasileiro também. O que falta no Brasil, na minha opinião, essa é uma crítica que eu faço não só ao governo Lula, mas os governos também antecessores, que, sombra de dúvida, é um seguro agrário, né, muito melhor e muito mais consistente do que existe atualmente. Né? No mundo todo, né, o agronegócio ele tem um setor de securitário muito bem desenvolvido graças ao governo. Isso também funciona, inclusive, em governos liberais. No Brasil, esse setor, por exemplo, é quase inexistente. Por isso que a gente perde muita safra de soja, muita safra de arroz, no caso do problema do Rio Grande do Sul, né, levando vários fazendeiros, né, e vários agricultores à falência. Né? E aí tem um ponto em relação a esse assunto dele que é importante destacar, é que uma das saídas que a União Europeia aventou, né, para o Brasil é colocar o Ministério da Agricultura e da Pecuária como órgão responsável por certificar o não uso de antimicrobiótico e antibiótico na produção de gados brasileiros. Né? Então, sem sombra de dúvida, né, o governo brasileiro vai ter que se reestruturar, então vai ter que criar uma camada de regulação, uma camada de fiscalização, né, de modo a fiscalizar, né, as carnes importadas para a União Europeia. Então, isso que antigamente era feito, de certa forma, com regras sanitárias muito mais flexíveis, né? Hoje em dia parece que a União Europeia está querendo a chancela do Ministério da Agricultura e da Pecuária para comprovar, de fato, que toda a cadeia da produção de gado foi respeitada de acordo com as leis sanitárias da União Europeia. Né? Então, de certa forma, a alternativa que o governo talvez tenha que criar seja criar esse selo, né, essa certificação do Ministério da Agricultura e da Pecuária, criando uma outra função, uma outra atividade de fiscalização dos produtos importados para a União Europeia. Agora, se isso vai ser rápido de se fazer, eu não sei se é tão rápido assim, né? Até porque a União Europeia proibiu, né, a venda de carnes a partir de setembro. Né? Ou seja, o Brasil teria alguns meses para tentar se negociar com a União Europeia e tentar estabelecer esse canal, né, de certificação que o Ministério da Agricultura e Pecuária poderia fazer. Mas é interessante você ver, né, que agora a questão do agronegócio virou também pauta dos dois candidatos por conta desse incidente aí diplomático em relação à carne brasileira. Tudo agora vai ser motivo, né, para um jogar para o outro, né? Tudo é pauta controversa agora em ano de eleição. Tudo é motivo. Bom,